O Bitcoin caiu mais de 25% desde a sua máxima histórica. Saiu da região dos 126 mil dólares para os 93 mil dólares e quase bateu os 80 mil no pior momento. Nos mercados tradicionais, isso já seria suficiente para decretar um bear market técnico, sem discussão. Passou de 20% de queda, é bear market. E é sempre nessa hora que surge a mesma pergunta. O ciclo acabou? O Bitcoin finalmente morreu? Ou será que esse é só mais um daqueles momentos que no curto prazo parecem o fim do mundo, mas no longo prazo são só ruído ou até mesmo oportunidade? Hoje eu quero te explicar exatamente isso. Quais foram os motivos dessa queda recente do Bitcoin e por que, apesar do susto, nada disso é novidade para quem conhece e investe no ativo. Eu sou o Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Deny Capital, e se você acompanha aqui o conteúdo e gosta do que a gente traz para vocês, eu quero fazer um pedido. Já deixa o seu like porque isso ajuda muito a gente aqui na produção de conteúdo de qualidade. E a gente sabe que movimentos como esse são comuns do Bitcoin. Períodos de euforia seguidos de grandes quedas fazem parte da estrutura do ativo. O que chamou a atenção na última queda foi a intensidade e o timing. Se o ciclo tivesse terminado no topo de 126 mil dólares, ele seria muito parecido com os ciclos anteriores. Porém, o Bitcoin chegou perto da região dos 80 mil dólares, caminhando para o pior mês desde o colapso da Terra-Luna em 2022, evento que desencadeou uma sequência de falências no setor, culminando na quebra da FTX, à época uma das maiores exchanges do mundo. Então a pergunta do vídeo de hoje é legítima. Afinal, o que está por trás dessa queda do Bitcoin? E aqui eu vou dividir em 4 grandes motivos. O primeiro são os ETFs de Bitcoin, que sem força nenhuma de exagero foram a maior mudança nesse atual ciclo do ativo. Eles mudaram completamente a dinâmica de oferta e demanda, permitindo que grandes fundos e investidores institucionais acessassem Bitcoin de forma simples e regulada. Durante meses, esse fluxo foi forte, previsível e bilionário, sustentando esse movimento que levou o ativo até a sua máxima histórica. O problema é que isso mudou. Depois do topo, os fluxos começaram a desacelerar e chegaram até a ficar negativos. Só em novembro de 2025, os ETFs de Bitcoin registraram resgates acima de 3 bilhões de dólares. E dezembro também não ficou para trás, com resgates na casa de 1 bilhão. Ou seja, o que antes era uma demanda passou a ser oferta. E sem esse fluxo comprador, o Bitcoin perdeu o piso do seu ciclo. Então os ETFs, que antes eram uma pressão compradora, uma pressão de alta no preço, passaram a ser uma pressão de venda, uma pressão de queda no preço do ativo. O segundo ponto é que nos últimos meses de 2025, o ambiente macro se virou contra os ativos de risco, que é o caso do Bitcoin. Durante boa parte de 2025, o mercado operava com uma expectativa muito grande de queda de taxa de juros lá nos Estados Unidos. E essa narrativa sustentou ativos de risco no mundo como um todo, mas isso mudou e mudou muito rápido. A inflação americana mostrou persistência, frustrando cortes mais intensos na taxa de juros por lá. E o discurso do Fed, o Banco Central lá dos Estados Unidos, ficou mais duro, deixando a entender que, se necessário, eles não cortariam as taxas de juros. E além disso, a gente teve vários outros fatores, como o shutdown do governo americano no último trimestre do ano passado, tensões comerciais entre Estados Unidos, China e o mundo como um todo, e além disso, tensões geopolíticas mais recentemente com a questão da Venezuela e uma possível invasão dos Estados Unidos na Groenlândia. E tudo isso, é claro, reduz o apetite de risco do grande investidor. E hoje o mercado cripto ele não é composto só por entusiastas que vão segurar até o fim o Bitcoin, como era lá atrás. Hoje ele tem muitos mais participantes que mudam de ideia e se movimentam muito mais rápido. E se você aí tem uma carteira com mais de 100 mil reais e não sabe exatamente o que está fazendo, para onde está indo a sua carteira, ou pior do que isso, está com medo do que pode acontecer em 2026 por conta da eleição, eu te deixo um convite. Clique aqui no link da descrição, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, para o nosso agente de inteligência artificial, e lá agende uma análise de carteira gratuita que você vai receber do nosso time de consultoria da Deny Capital. E voltando aqui para o nosso vídeo, vamos para o terceiro motivo dessa grande queda do Bitcoin, que foi a alavancagem excessiva, mas a liquidez
mais difícil de encontrar. E esse foi o gatilho mais claro da queda. No dia 10 de outubro, tivemos um flash crash, com cerca de 19 bilhões de dólares em posições alavancadas, liquidadas em poucas horas. O mercado estava eufórico, com excesso de confiança, e era praticamente um consenso que viriam novas máximas históricas. E quando todo mundo acredita que o preço só sobe, acontecem algumas coisas. A alavancagem explode e a liquidez some. Ou seja, o investidor investe com o dinheiro que ele não tem na totalidade e muitas vezes falta dinheiro para sustentar essa alta do mercado. E a primeira queda gera liquidações. As liquidações empurram o preço mais para baixo, que gera mais liquidações e vai levando o preço cada vez mais baixo. E esse aqui é um clássico efeito dominó. E por fim, o quarto ponto foi uma venda em massa, colocando o curto prazo e o longo prazo em choque. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Dois principais grupos venderam, mas por motivos diferentes. Os investidores de curto prazo venderam e muitas vezes venderam no prejuízo por puro medo. Em novembro de 2025, esse grupo realizou cerca de 22 bilhões de dólares em perdas, nível que a gente só viu lá na crise da FTX. Ao mesmo tempo, investidores de longuíssimo prazo, as famosas baleias, aproveitaram para realizar parte de seus lucros. Teve investidor vendendo mais de 1,3 bilhão de dólares em Bitcoin após 14 anos segurando. Imagina só você aí, 14 anos segurando Bitcoin, o tanto de lucro que você teria. E agora eu quero saber de você, me deixa aqui nos comentários, há quanto tempo que você segura as suas posições em Bitcoin? Eu quero saber se vocês são mão de alface ou de fato acreditam aqui na tese do ativo. Ou seja, para fechar esse ponto aqui, o curto prazo vendeu por pânico e o longo prazo vendeu por estratégia, para realizar parte dos lucros. E além desses 4 pontos, dá pra gente colocar um ponto extra, mas que não foi o principal em toda essa movimentação, e sim ajudou a amplificar o medo. E aqui eu tô falando da Strategy, a empresa que tem mais bitcoins em sua tesouraria, que acumulou uma queda superior a 40% no ano passado. E aí o mercado começou a precificar o risco da empresa ser retirada de alguns índices e a cotação cair ainda mais. Claro que isso não quer dizer necessariamente que ela vá vender os seus bitcoins, mas qualquer ruído num cenário de medo pode causar grandes movimentações. E ainda nessa linha eu trouxe aqui para vocês uma lista dos 21 maiores detentores de Bitcoin do mundo, para vocês ficarem de olho na movimentação dessa galera. O primeiro de todos aqui é o grande Satoshi Nakamoto, que até hoje ninguém sabe quem é esse criador do Bitcoin. E o Satoshi, ele é o maior detentor individual da criptomoeda, e estima-se que seus endereços concentram cerca de 968 mil bitcoins, o equivalente a 87 bilhões de dólares, o que é basicamente aqui quase 5% de toda a oferta de Bitcoin e que nunca foi movimentado. E o segundo detentor é justamente a Strategy, a antiga MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, que hoje detém cerca de 672 mil bitcoins. E somente em 2025 a empresa adicionou 226 mil. Ou seja, pode ser que em algum momento, e aqui minha opinião pessoal, a Strategy e o Michael Saylor se tornem os maiores riscos ao Bitcoin. Mas eu não tô vendendo susto não, tá pessoal? Isso tá muito longe de acontecer, mas é importante que a gente tenha no radar. Logo depois a gente tem Estados Unidos, 328 mil bitcoins, Block One, 164 mil, a Tether, a emissora da stablecoin USDT, com 96 mil, e aí a gente tem uma infinidade de empresas aqui que detêm empresas, governos aqui, como o Reino Unido. Então vamos lá, retornando aqui para o ponto principal do vídeo. No curto prazo, essa queda do Bitcoin parece horrenda, um pesadelo, mas eu convido vocês aí a darem um zoom out, a olharem o cenário como um todo. Se você afasta o zoom do gráfico e olha, por exemplo, os últimos 10 anos, você vai notar que essa queda do Bitcoin nada mais é do que uma queda normal pro ativo, muitas vezes até menor do que ele teve lá atrás. Afinal, o Bitcoin já caiu 30% várias vezes, 50% em um único dia e mais de 70% dentro de ciclos de alta. E é claro, isso aqui não garante que a queda acabou e não significa que a gente encontrou o fundo. Aqui a gente não consegue prever o futuro. E quem fala para vocês que consegue, pode ter certeza, ou é muito ingênuo ou tá mentindo. O que eu quero dizer aqui é que esses movimentos fazem parte da natureza do ativo. E, na minha opinião,
nada mudou na tese de longo prazo. O Bitcoin continua sendo um ativo escasso, com somente 21,2 milhões de unidades lá em 2140, e ele vive hoje num mundo fiduciário que não tem um lastro, ou seja, que os governos como um todo, em real, em libra, em euro, em dólar, estão imprimindo dinheiro e gerando perda de poder de compra cada vez mais. E justamente por o Bitcoin ser escasso, ele vem como um ativo de proteção, similar ao ouro, claro que dadas as devidas proporções, afinal o ouro já se provou no tempo há milênios e o Bitcoin tem somente 16, 17 anos. E hoje, cerca de 85% do tempo histórico do Bitcoin, o preço esteve acima do nível atual em relação à média de longo prazo. E indicadores como o múltiplo de Mayer mostram que historicamente a gente está numa boa região, numa boa fase do ciclo para acumular Bitcoins. Coloquei aqui na tela pra gente o múltiplo de Mayer, que é medido por essa linha aqui azul. Lá em cima, em branco, a gente tem o preço do Bitcoin e em amarelo, a média móvel de 200 dias. Então aqui a gente consegue ver que hoje o múltiplo de Mayer está abaixo de 1, ou seja, não indica uma sobrecompra no Bitcoin. Via de regra, quando esse múltiplo está acima de 2,4, quer dizer que a euforia dominou o mercado, que o ativo está de fato sobrecomprado e que muito provavelmente não é um bom momento para acumular o Bitcoin. Lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação e ninguém tem bola de cristal. Essa aqui é a nossa visão e o que a gente enxerga daqui para frente pro ativo. Mas é claro, historicamente, momentos de estresse, de medo, são ótimos momentos para o investidor de longo prazo montar suas posições e ter ganhos muito interessantes. E agora eu quero saber de você. Você acha que acabou o ciclo de alta do Bitcoin, que a gente está de fato num bear market e você está comprando Bitcoin agora ou está esperando? Me deixa aqui nos comentários, lembrando que não é nenhuma recomendação e até o próximo vídeo.